Quem somos nós? Com a profunda mudança proposta pela psicanálise sobre a compreensão de nós mesmos, a formação da nossa identidade tornou-se um desafio. Da publicação da interpretação dos sonhos de Freud em 1900 até o final do século XX, a família, os laços afetivos, as identidades sexuais mudaram bastante. O imperativo grego "conhece-te a ti mesmo" torna-se ao mesmo tempo liberdade de escolha e fonte de angústias. A psicanalista Gisele Grueninga fala dessas mudanças que atingem a nossa subjetividade. Essas angústias de quem sou, de onde venho, para onde vou, são questionamentos que tocam diretamente a nossa identidade feminina e masculina. As mulheres e os homens são agentes passivos e ativos das modificações sociais ao longo da história. E hoje em dia nós temos essas questões muito em voga, que a gente tem discutido, da pós-modernidade e da globalização, mas, na verdade, essa globalização quebra as nossas fronteiras, não só as fronteiras entre o público e o privado, mas também as fronteiras que estão dentro da nossa intimidade. A cultura pode ser pensada como uma contribuição ou como um impedimento na construção da subjetividade. Nos últimos tempos, nós temos pensado a cultura muito como um impedimento na construção da subjetividade, sobretudo com uma quantidade enorme de informações, com uma exigência muito grande aos padrões de comportamento e mesmo com uma medicalização dos afetos que nós temos assistido nos últimos tempos. Neste sentido, a cultura, ao invés de incentivar o pensamento, o tem impedido. A psicanálise reivindica justamente o espaço-tempo para que o indivíduo possa viver as suas angústias, viver seus conflitos, dar lugar a um inconsciente, aos seus desejos, que é justamente aquilo que nos faz humanos. Esse território íntimo da sexualidade foi trazido à luz pela psicanálise. E esse território íntimo dos consultórios ganha finalmente esse espaço de discussão pública, né? E das revoluções também que têm se dado ao longo da história através destas discussões do que é ser homem, do que é ser mulher e, ao fim e ao cabo, do que é ser um ser humano. A psicanálise trouxe uma descoberta incômoda para a humanidade, a de que o ser humano não conhece a si mesmo. O próprio Freud percebeu logo que tinha entrado para o grupo dos que tiraram o sono do mundo. Se hoje convivemos bem com a ideia de inconsciente, no início do século passado, a descoberta foi recebida com silêncio e resistência. Comecei minha vida profissional como neurologista tentando trazer alívio aos meus pacientes neuróticos. Descobri coisas novas e importantes sobre o inconsciente e a vida psíquica. Destas descobertas nasceu uma nova ciência, a psicanálise. Eu tive que pagar um preço alto por este pequeno golpe de sorte. A resistência foi forte e implacável. No fim, eu consegui atrair discípulos e criar a Associação Internacional de Psicanálise. Mas a luta não acabou. Meu nome é Sigmund Freud. Hoje, a psicanálise é um caminho para entender a mente e a vida humana. Com essa nova visão do mundo, nós passamos a buscar um sentido para nós mesmos e para nossos relacionamentos. Antes dos tempos das revoluções científicas e dos paradigmas, das nossas visões do mundo que a gente está passando, a conjugalidade era indissolúvel e a parentalidade era praticamente inquestionável. Agora nós vemos que se dissociaram sexo, casamento e procriação. E os relacionamentos e a biologia não estão mais unidos para todo o sempre. As angústias mais atuais, elas têm a ver justamente com esse exercício do ser humano via a sexualidade, via o que dá um sentido aos nossos relacionamentos. Nós não podemos esquecer que sentimento, é aquilo que dá um sentido a todas essas pulsões, a todos esses impulsos, a todas essas necessidades e desejos.
Hoje em dia nós temos, como eu estava dizendo, muitas ameaças, né? Ameaças da cultura que trazem uma avalanche de informações, uma avalanche que nós nem conseguimos selecionar muitas vezes ou decodificar, né? Nós temos uma cultura muito midiática, né? Onde o virtual passa quase que a ocupar o lugar do real e o lugar da experiência. Então nós temos a sociedade de espetáculo, a sociedade de consumo, pressionados pela cultura e pela nossa natureza. Nós nos vemos às voltas com as indefinições dos papéis, indefinições das funções referentes ao feminino, ao masculino e mesmo ao humano. Cada vez mais na clínica psicanalítica nós vemos estas questões emergirem, né? Sobretudo, devo dizer, da parte das mulheres, né? As mulheres estão questionando muito a sua própria identidade, porque elas estão passando por uma revolução, que a gente pode dizer que é a revolução que mais trouxe modificações nos costumes, que foi a revolução feminista, né? Então, as mulheres hoje em dia trazem essa angústia. Mas, ao mesmo tempo, em paralelo com que as mulheres vêm trazendo desta angústia, também os homens vêm trazendo a angústia do que é ser homem, né? E ainda, como é que os homens podem se colocar hoje, né, no espaço social e no exercício de funções que antes eram exclusivas deles e que agora eles vêm quase que invadidos pelas mulheres, né, que estão exercendo agora no espaço público, né, não mais no espaço privado, mas estão exercendo o seu poder no espaço público. Poder é uma palavra que a gente tem uma certa alergia, né? O poder, como se o poder fosse ruim, né? Na verdade, a gente pode pensar, e trago aí o filósofo Michel Foucault, né, que analisou justamente essa microfísica do poder, como o poder se exerce e ele é constante e ele está presente em todas as relações. Então, nós vemos nessas modificações do exercício das funções e dos papéis uma grande modificação na forma do exercício deste poder. Há um tempo atrás, as mulheres exerciam o poder, né, o poder mais do afeto, o poder dos sentimentos, né, e os homens exerciam o poder público, mesmo o poder da palavra, era muito mais da palavra pública, era muito mais masculino do que feminino. Os homens ficavam com a objetividade, as mulheres com a subjetividade. Nós tínhamos este tipo de divisão. Agora, essas formas de exercício de poder, por vezes também perversas, a gente deve estar recordando, né? Mas essas formas de exercício de poder estão se modificando. E nós aí temos uma grande angústia em função dessas modificações que estão ocorrendo. E não são pequenas. Se nós formos ver as modificações que foram ocorrendo a partir da década de 50, né, nunca na história da humanidade ocorreram modificações tão rápidas. E a questão é, ainda somos os mesmos e, que nem diz a música, vivemos como os nossos pais, né? Com toda essa mudança, essa revolução sexual, nada mudou. As pessoas continuam ainda, era antigamente angústia sexual, porque não tinham essa liberdade. Aí hoje tem muita liberdade. Quer dizer, o que é que você percebe nesse movimento todo, é que nós não conseguimos chegar a um equilíbrio? Eu só posso concordar com você, né? A angústia faz parte do nosso ser humano, né? Dessa luta de forças, como produto dessa luta de forças, né? A gente tem angústia, né? Agora, eu acho preferível nós podemos compartilhar, né? E essa foi uma palavra que utilizada, né? Nós podemos compartilhar as nossas angústias, né? E nos sentirmos com uma capacidade de empatizar com o sofrimento do outro, né? Ao invés de ter angústias, nós podemos ter inibições ou sintomas, né? Aliás, é um texto do Freud, né, que fala inibição, sintoma e angústia, né? Então, acho que a angústia, esse afeto solto, né? Ok, vamos deixá-la aparecer e vamos encontrar um caminho, né, em que essa angústia possa se transformar, possa ter um sentido, né, se transformar num sentimento que nos traga mais realização. Agora, humanos, por definição, uma certa angústia, né, nós vamos ter. Em nossa busca de autoconhecimento, encontramos o olhar do outro. Enxergamos no mundo
O nosso reflexo, o equilíbrio entre o que está dentro de nós e o que vem do mundo, forma a nossa identidade. Então, vem a psicanálise como uma trincheira do indivíduo, uma trincheira do indivíduo frente a todas essas violências que acontecem em relação à nossa subjetividade. É verdade que a nossa identidade, ela é dada também pelo outro, né? Então a gente vai buscar sempre no outro, né, no social, o reflexo de quem somos nós. E desde bebezinhos nós nos constituímos assim, buscando no olhar da mãe, no olhar do outro, quem somos nós. É verdade que o espelho social muitas vezes nos dá uma imagem distorcida desse quem somos nós, né? E aí a gente tenta, né, se colocar, buscar dentro da gente e nos nossos pares, né, quem somos nós, quem são os semelhantes. Essa luta entre o semelhante e o diferente é constitutiva da gente, desde que nós somos bebezinhos, desde que nós somos crianças, e nós vamos ao longo da vida buscando nos constituir nas semelhanças e nas diferenças. É verdade, as semelhanças ameaçam menos, as diferenças elas pegam fundo na gente e às vezes mesmo nos violentam. Mas também nós somos seres da complementariedade, nós precisamos do outro para nos sentirmos um pouco mais inteiro, né? Nesta falta que é também inerente ao ser humano. Somos seres de falta, somos seres incompletos e estamos sempre buscando no outro essa complementariedade que ao mesmo tempo nos ameaça. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada a quem só despertaria um infante que viria de além do muro da estrada. A princesa adormecida se espera, dormindo espera. Sonha em morte a sua vida e orna-lhe a fronte esquecida, verde, uma grinalda de era. Longe o infante esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado. Ele dela é ignorado. Ela para ele é ninguém. E se bem que seja obscuro tudo pela estrada fora, e falso, ele vem seguro, e vencendo estrada e muro, chega onde em sono ela mora. E ainda tonto do que houvera, a cabeça em maresia, ergue a mão, encontra a era, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. O que é a identidade? A identidade é aquilo que se mantém razoavelmente, esperamos, razoavelmente constante ao longo da nossa vida, né? Então, identidade, entidade, aquilo que se mantém relativamente constante na entidade. E como é que se forma esta identidade? Através da aprovação, ou ainda, usando uma palavra que não deve ser banalizada, através do amor, inicialmente, da mãe e dos nossos pais, né? Da aprovação e do amor constantes que vão formando, então, a nossa identidade. Quando nós somos crianças, e a psicanálise traz isso muito bem, né? Esse desenvolvimento, né? Do indivíduo, da individualidade, mas é um desenvolvimento que se dá sempre, né? Através do concurso do outro, né? E nós somos seres desamparados, nós nascemos tão desamparados e continuamos relativamente, espera-se, desamparados, né? Ao longo da nossa vida. Então, nós nascemos necessitando desse outro. Nós nascemos também acreditando, né, que nós somos um com a nossa mãe. Então, saindo do útero, né, onde a gente teria uma situação inteira de um sentimento oceânico, né, de completude, né, onde não se tem a ciência das necessidades, a gente tem esse trauma, né, chamado um trauma, uma ruptura, né, do nascimento, né, mas mesmo assim a gente ainda continua um tempo, né, acreditando que eu e a mãe, né, não tem essa distinção, né, somos um, né, as necessidades vão sendo satisfeitas. Porém, a frustração, por mais que as nossas mães, nossos pais possam ser
diligentes e amorosos, né, a frustração também é algo que é inerente ao ser humano, né? E essas frustrações vão trazendo rupturas. Formar-se como indivíduo é viver os limites e as angústias trazidas pelo enfrentamento destes limites com relação ao outro e com relação à sociedade, ao mesmo tempo que buscar a transposição das nossas limitações para satisfazer os desejos, sabendo que esses desejos não se satisfazem jamais por completo. E, aliás, a vida toda, né, a gente vai passando, né, vai sofrendo pequenas feridas narcísicas, né? A gente gostaria muitas vezes de acreditar que a gente pode tudo, né, que a gente é onipotente, depois a gente passa de se sentir onipotente para muito impotente até que a gente consegue retomar, né, a nossa potência. Esse é um movimento que é constante no nosso desenvolvimento e é lógico, né, que no início da vida esse movimento é muito mais amplo, né? Depois a gente vai fazendo esse movimento ao longo da vida e vai formando com isso a nossa identidade, né, que vai se dando entre fantasia, entre os nossos desejos, na nossa busca do prazer e depois a imposição da realidade que vai nos mostrar que nós precisamos do outro. Nossa identidade, na verdade, é uma identidade sexual é uma identidade que a gente pode chamar de biopsicossocial. Então, nós vamos ter também uma identidade psíquica, sexual, que vai se apoiar, sim, em certa medida, e aí vai depender também da corrente psicanalítica, né? Mas vai se apoiar em certa medida neste corpo, né? Nesta biologia, mas a partir da biologia, a partir desses impulsos, e a partir das influências do meio, nós vamos desenvolvendo esta nossa identidade. Na nossa história pessoal, a gente vê que nós temos lacunas, né? Tem questões que a gente foi aceitando, tem questões que a gente não aceita. Nossa identidade, Freud mostrou que ela é feita em duas fases, né? Então nós temos uma sexualidade infantil que depois fica de certa forma reprimida e que é retomada depois na adolescência e na nossa fase adulta. E muito da nossa sexualidade, muito dos nossos impulsos vai ficar então no nosso inconsciente. Aliás, vamos retomar um pouquinho essa ideia de inconsciente, né? Freud também nos mostrou, ou ele abordou a questão do nosso narcisismo, a quebra da nossa vaidade, nossas feridas narcísicas, né? Na história recente da humanidade, foram 3, segundo ele. Copérnico mostrou que a Terra não é o centro do universo. Darwin, que o homem não é o centro da criação. E Freud mostrou que o homem não é o centro de si mesmo. A megalomania da humanidade sofria com Freud seu terceiro grande golpe. Deixamos de ser os donos do universo para não sermos nem mesmo os donos da nossa própria casa. Na nossa história pessoal, também temos uma série de feridas narcísicas. A criança, na sua onipotência, acredita que ela pode tudo e ela é tudo para sua mãe. E aí ela vai percebendo, não sem dor, que ela não pode tudo e que ela não é tudo para sua mãe. Isso representa uma grande ferida narcísica, um grande sofrimento. Todo aquele controle que nós gostaríamos muitas vezes de ter, a gente verifica que é um controle impossível, né? Então nós temos um inconsciente, todos temos um inconsciente, e acho que atualmente ninguém mais duvida disto, né? Então nós temos uma parte aí nossa que nós não controlamos e que sem dúvida nenhuma nos influencia. Então nós precisamos da mãe, do pai para satisfazer as nossas necessidades mais básicas, mas vamos poder chamar de animais, né? Mas também as nossas necessidades psíquicas. Houve um psicólogo, um psicanalista, René Spitz, que verificou o que ele chamou de a síndrome do hospitalismo. Então ele estudou crianças que não tinham nenhum problema físico, crianças hospitalizadas, né, como diz o nome, a síndrome do hospitalismo, crianças hospitalizadas que não apresentavam nenhum tipo de problema físico, porém eram crianças que tinham dificuldades, desenvolviam patologias ou mesmo chegavam a morrer. E o que ele verificou é que essas crianças morriam
em função da falta do cuidado, da falta do afeto. E aí a gente vê a importância que tem, mesmo na nossa sobrevivência física, né, este afeto que nos alimenta. Então, aí nós nos diferenciamos imensamente, e não é só uma porcentagem pequena, nós nos diferenciamos imensamente dos outros animais. Né? Se bem que os estudos, né, trazidos pela etologia mostram cada vez mais como os animais também dependem desse afeto, mas aí seria uma questão mais ligada ao apego. Né? Então, o apego seria uma questão mais dos animais, né, a necessidade do apego. E aí teve um outro psicólogo que fez algumas experiências, Harlow, que fez algumas experiências com os macacos, né? E punham os macacos, então, com tipos de mães, né? Então, eram mães que tinham revestidas de pelúcia, que se aproximavam mais das mães macacas, mães revestidas de arame, né, mais duras, e esses macacos depois reproduziam com os seus filhos, com a sua prole, esse mesmo tipo de comportamento mais frio, veja só, mais frio, a mãe de arame, né? Ou mais afetivo, a mãe de pelúcia, conforme aquilo que eles haviam sido criados. Então, essa é uma experiência que mostra a importância do apego. Mas voltemos, então, aos nossos aspectos mais humanos que nos diferenciam. Então, nós precisamos realmente da influência, para nos formarmos, da influência do pai e da mãe, né? Da mãe nessa situação bastante afetiva e bastante ligada, né? Em que o bebê e a mãe se sentem um só, né? E também do pai, né? Que vai influenciar, vai desfazer essa situação meio ilírica, meio de sonho, né? Do bebê com a sua mãe. O pai vai interferir e vai então entrar como aquele que diz: deste jeito não pode, você vai precisar se satisfazer de um outro jeito. Nossa individualidade é formada pelos nossos conflitos internos, conflitos com o mundo. Como formar uma identidade não apenas social nem apenas biológica? Como navegar nesse mar de desejos que é a nossa vida? Questões ligadas ao masculino e ao feminino, né, fazem parte das identificações, das formas ou das cópias conscientes e inconscientes que nós vamos fazer de pai e de mãe ou dos seus substitutos, né, que representam para o bebê o quê? O modelo acabado daquilo que eles gostariam de ser quando crescer. É verdade que isso não ocorre só da parte da criança para com os pais, né? Porque os pais também, quando têm seus filhos, né, veem nos filhos o quê? A continuidade daquilo que eles gostariam de ser, daquilo que eles querem transmitir, né? Se não fosse bom ter filhos e se não atendesse a uma necessidade psíquica, um desejo psíquico importante, nenhum de nós estaríamos aqui, né? Porque dá trabalho, né? Mas, de qualquer jeito, então os filhos representam também para os pais aquilo do imaginário, aquilo do sonho, aquilo de um amor até certo ponto narcísico, que eles querem fazer perpetuar, né, a sua forma de ser e a sua identidade. E nós somos constituídos, então, na base desse tipo de trocas, né? Então, vejam que eu estou falando aqui das questões de sexualidade, mas não da sexualidade entendida de uma forma banal, mas da sexualidade como forma de ligação, o estabelecimento de ligação que se tem com o outro. E essa sexualidade, ela é sempre conflituosa, né? Então, Freud pensou, e nós pensamos sempre, né, o nosso desenvolvimento, aliás, o conflito é inerente à vida, né? Esse é um outro aporte da psicanálise. A vida se dá por conflito e transformação deste conflito, né? E nós pensamos o nosso desenvolvimento sempre de uma forma dialética, né? Entre pares de opostos. Freud falou dos impulsos, ou pulsão, como alguns falam, do ego, de autoconservação. Depois ele foi evoluindo na teoria dele, até que ele colocou como pares de opostos
os impulsos de vida e os impulsos de morte, ou ainda, se a gente puder falar, em termos de ódio e de agressividade. E nós estamos sempre, né, nesta luta, a gente espera, estamos aqui, felizmente, porque os impulsos de amor, né, são mais fortes na nossa história pessoal e também na história da humanidade, né, embora as ameaças aconteçam a toda hora, né, das bombas, dos terrorismos, né, mas enquanto Eros, enquanto a libido, enquanto os impulsos de amor, né, ligados aí a uma forma de exercício terno da sexualidade prevalecerem, nós vamos estar continuando. O desenvolvimento do nosso psiquismo é sempre pensado em termos de pares de opostos. E dois mais importantes desses são justamente o impulso de vida e o impulso de morte. O impulso de vida se traduz pela ligação, pelo investimento que nós fazemos no mundo, nas pessoas e em nós mesmos. E, por outro lado, o impulso de morte significa o desinvestimento, a ruptura, a falta de ligação, a coisificação mesmo dos nossos relacionamentos. Um exemplo muito claro do impulso de vida é o amor, e um exemplo muito claro do impulso de morte são as relações de violência. Esses impulsos não existem em separado, eles estão sempre, de certa forma, mesclados. E o que se espera é que o impulso de vida tenha maior predomínio sobre o impulso de morte. O maior conflito que o ser humano enfrenta vem da sua própria natureza. Somos seres incompletos que buscam ser inteiros. Nessa busca, nos deparamos com as diferenças que seduzem e ameaçam. Nosso desafio é aprender a lidar com elas. E o que é, se a gente pegar a ideia de sexo, né, a palavra vem também de seccionado, né? Então, sexo implica o quê? Numa certa incompletude. O modelo mental que nós temos é da busca da complementariedade, né? Mas nosso modelo biológico, né, é de incompletude, né? Então, e o nosso modelo mental também, nossa constituição mental é também dessa incompletude. Então, nós estamos sempre em busca desta complementaridade que também nos ameaça. Nos ameaça em quê? No nosso narcisismo. Então, quando nós descobrimos na infância as diferenças sexuais, são diferenças que também nos ameaçam. Nós queríamos, né, ser tudo para a mãe e a mãe tudo para a gente. Aí vem o pai e fala, peraí, vocês não são tudo um para o outro, eu estou aqui também. Então nós vamos sofrendo ameaças no nosso narcisismo e vamos aceitando, né, a nossa incompletude e a nossa sexualidade, que implica também num certo corte, né, numa certa falta, né, numa certa ferida no nosso narcisismo. Essas ligações afetivas, e isso é uma outra coisa que eu acho interessante a gente apontar, a gente fala sempre do afeto, né? A gente tende a ver o afeto sempre como algo positivo, né? Na verdade, o afeto é tanto o positivo quanto o negativo, né? Então, tanto o impulso de vida quanto o impulso de morte, tanto o amor quanto o ódio. Nossos afetos, aquilo que nos afeta, aquilo que dá um sentido aos nossos relacionamentos, é composto, né, tanto de amor quanto de ódio. E nós vamos oscilando neste balanceamento de amor e de ódio nas nossas relações, e daí a importância da família, a importância das relações familiares para estar o quê? Permitindo, né, que as crianças, que os filhos, né, possam viver esses afetos com uma certa segurança. Depois, conforme a gente vai se desenvolvendo, né, a gente vai aprendendo a balizar um pouco mais o amor e o ódio, né, nós vamos modificando a qualidade e a expressão desses afetos, nós vamos transformando os fins desses afetos, ou ainda a palavra que é utilizada, nós vamos sublimando os nossos impulsos, né, e vamos desenvolvendo produções culturais, né, vamos nos manifestando de uma forma culturalmente aceita. Freud entendia a própria cultura como resultado das sublimações humanas. A vida em comum dos homens adquiriu um importante fundamento. Por um lado, a obrigação do trabalho imposta pelas necessidades exteriores. Por outro, o poderio do amor, que impedia ao homem prescindir de seu objeto sexual, a mulher. De tal maneira
Eros e Ananke, amor e necessidade, se converteram nos pais da cultura humana. Lembra que eu falei que a nossa sexualidade ela se apoia em certa medida no biológico, mas psicologicamente todos nós temos um potencial, né, tanto masculino quanto feminino. No nosso desenvolvimento nós nos identificamos tanto com o pai quanto com a mãe, quanto com as funções próprias mais do homem, funções próprias mais da mulher, e é isto também que nos permite atualmente ter essa intercambiabilidade de funções, né? Se há um tempo atrás a mulher cuidava só da maternidade, ficava no gineceu, o homem ia para o público, ia para a ágora, né? Agora a gente tem essa possibilidade, essa intercambiabilidade de funções que também vem dessa qualidade psíquica de uma bissexualidade. É verdade que depois uma sexualidade, um tipo de identidade sexuada deve prevalecer sobre a outra. E, em geral, essa identidade de gênero, como se chama, né, ela obedece também à sexualidade biológica, mas não necessariamente. Passamos a vida, né, com os nossos amores, com as nossas raivas, né, e vivendo esses afetos aí não mais só dentro da família, mas aí a gente vai passando para o espaço social, né, e depois nós construímos as nossas próprias famílias de acordo com aquele modelo que nós recebemos na nossa família de origem. E procuramos até criar um modelo diferente, um modelo novo, né, muitas vezes nós conseguimos, e com as pressões sociais que fazem com que a gente adapte aquilo que a gente recebeu e o que faz parte da nossa identidade, né, a gente adapte isso ao social. Não é pouco esforço que a gente tem na vida, né? Então, que a gente vê que essa identidade, a identidade e a sexualidade são conquistas para toda a vida, né? Se a criança vai tendo essa conquista ao longo da sua primeira infância, depois a época dita, né, do complexo de Édipo, depois um período de latência, depois a pré-puberdade, hoje em dia a gente vai especificando mais, né, depois a puberdade, né, onde se recupera toda aquela ternura que foi construída no relacionamento com os pais, né, e junto com aquela ternura, né, aquela parte da sexualidade infantil, quero casar com o papai, quero casar com a mamãe, ficou um pouco reprimida, né? E aí toda a parte dessa ternura, lá de trás, ela permanece e quando vem os impulsos próprios da puberdade e as características sexuais secundárias, né? Tudo isso, e novamente, grande trabalho, né? Os impulsos significam trabalho para o nosso psiquismo, né? Então, todo um novo trabalho, né, de juntar essas duas correntes, que seria a corrente da ternura com a corrente da sensualidade para o desenvolvimento das relações. Ok, parece que a gente chegou no céu, né? Só que até chegar aí, né, nós apanhamos um bocado. As estatísticas mostram que metade dos casamentos, né, nas cidades grandes acaba em divórcio. É um número alto, né? Mas também nos mostra uma possibilidade maior de escolhas em que não é mais necessário se ficar preso, né, a uma situação insatisfatória, né? Mesmo o tipo, a família foi se modificando, a estruturação da família foi se modificando, né? Então, da família, que era uma família matrimonializada, né? Matrimônio, patrimonializada, essencialmente o patrimônio, né? E os casamentos se davam muito, né? Em função da manutenção do patrimônio, né? E uma família patriarcal, né? Em que a autoridade, né? O modelo era um modelo masculino, né? E era vamos dizer, o paradigma, né? O modelo padrão, né? Era o masculino, né? Aliás, isso é uma questão até que a gente traz da religião, né? Eva foi feita da costela de Adão, né? Então o modelo é Adão, né? Depois a partir disso veio Eva, né? Então nós tínhamos essa família bastante patriarcalizada e isso tudo foi se modificando e atualmente a gente tem divisão no exercício dos papéis muito diferente, uma divisão nas relações de poder e de força. Então nós temos essa evolução toda, né, da família, da estruturação da família, né, e
do exercício das funções masculinas e femininas, e isso a gente pode usar como paradigma esta revolução feminista. Agora, isso não ficou só na cultura, né? Para inglês ver, isso também permeia, lógico, a forma das ciências, né? Inclusive a própria psicanálise, né? Freud tinha um padrão, que era um padrão de sexualidade, que era o padrão da sexualidade masculina, né? E dadas as devidas modificações, mutatis mutantes, é que ele via então a sexualidade feminina, né? É como se a mulher fosse sempre aquela castrada, né? Aquela quem falta alguma coisa, né? E o homem não, o homem era mais o modelo, né? Da sexualidade, embora lógico as angústias estivessem sempre presentes, inclusive na homossexualidade, mas a mulher seria aquela que teria então a inveja do pênis. Né? Isso é conhecido por todos, né? Então, no desenvolvimento da sexualidade feminina, a mulher invejaria o pênis. A gente vê isso, né? Socialmente, né? Na hipervalorização, realmente que tem o masculino no espaço social, né? E a gente vê também a hipermaternalização ou a hipervalorização do feminino, né? Com a rainha do lar, né? Então, o homem é o rei fora e a mulher era como se fosse a rainha do lar. Isso tudo, felizmente, está se modificando. Bom, mas voltando, então, na psicanálise, Freud então, tinha um modelo basicamente masculino. Depois disso, mas a questão da identidade feminina, da sexualidade feminina, né, que ele chamou até de um continente negro, né, e a pergunta depois que trouxe Freud e Lacan, né, é o que quer uma mulher, o que é ser uma mulher, ou ainda a mulher não existe, né, ou ainda a mulher é o sintoma do homem, são todas frases, chavões que vão mostrando, né, uma forma de pensar. E vieram, lógico, aí algumas mulheres, não só, mas algumas mulheres, sobretudo Melanie Klein, né? Melanie Klein trouxe a visão feminina para a psicanálise. Klein conheceu o mundo cultural, artístico e filosófico de Viena. Sonhou tornar-se médica, mas um casamento precipitado e o nascimento dos 3 filhos a fez parecida com milhares de outras mulheres de sua época. A psicanálise mudou o curso de sua vida. Klein tornou-se a mulher mais influente nesse método de investigação da alma. Suas contribuições levaram a psicanálise a uma compreensão mais profunda sobre a mulher. Tanto para Freud quanto Melanie Klein, a gente vê que o menino e a menina se identificam, ou seja, eles amam e colocam dentro de si como se fosse esse modelo, né, características tanto do homem quanto da mulher, e vão nesse interjogo com pai, com mãe, com homem, com mulher, vão desenvolvendo sua identidade sexual e vão se humanizando, né? Então vão desenvolvendo todo esse aparato psíquico, né? Que nos permite toda essa capacidade de subjetividade, de sublimação e espera-se, né, de empatia uns com os outros. Então a gente tem as modificações na história do indivíduo, as influências culturais, as influências dos pais e as influências que todos nós sofremos também das modificações que vão acontecendo na identidade de cada país, na identidade de cada cultura. Como estão os homens neste momento? Como você os vê? Né? Qual é a sua opinião? Porque realmente eu acho assim que a mulher, de alguma forma, hoje, ela conquistou um espaço de escolha, né? Um espaço de decisão, enfim, vários espaços. Eu acho que tem as minorias aí, né? Várias delas, que também estão conquistando. Os homens, eu acho que historicamente sempre tiveram, até pelo modelo patriarcal, os seus espaços garantidos. Mas que hoje, o que está acontecendo, né? E aí eu olho para os meus filhos e falo assim, bom, como será, né? O que está acontecendo? Você tem muita razão com relação aos homens. Os homens que antes não podiam viver as angústias como eles estão podendo viver atualmente as angústias, né? Então, se a gente tiver uma visão relativamente otimista, né, nós podemos pensar que
fruto dessa possibilidade de viver a angústia vai ser também a possibilidade de vivenciar a masculinidade, vivenciar a identidade masculina de uma forma menos rígida e tão perseguida. Haja visto tantos séculos, né, de machismo, né, e de o homem se sentir tão ameaçado pela mulher, né, e precisar subjugar mesmo a mulher, né, até porque talvez ele não tivesse esse espaço, essa possibilidade de viver a angústia, né. A gente fala hoje em dia de crise de autoridade, né, nós estamos passando mesmo por uma crise de autoridade grande, né, mas também pode ser uma possibilidade, uma forma de viver a autoridade de um jeito diferente, né? E não tão forçado, não tão na base do autoritarismo. Espaço Cultural CPFL. Organizar o conhecimento. Compreender o mundo contemporâneo. Espaços abertos, livres, gratuitos. Arte, ciência, filosofia. Concepção e realização de 3 séries de programas semanais para a TV. Diálogo, reflexão. Luz, mais luz. Espaço Cultural CPFL. Uma iniciativa CPFL Energia.